Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, conforme eu havia prometido, seria uma mensagem sobre promessas, amém? Alguém aqui recebeu promessa de Deus? Todos nós recebemos promessas de Deus, né? Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa: Deus pode impedir que as promessas se cumpram na nossa vida? Pode? Não. Que é isso, pastor? Como é que Deus não pode? Deus pode tudo. Calma, querido. Deus não pode porque não quer. Se Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então Ele vai cumprir. Aí eu te faço outra pergunta: Satanás pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Claro que não. E por quê? Porque ele não quer? Não. No caso dele é porque ele não pode. Porque ele já é um derrotado. Jesus já derrotou Satanás na cruz. Então ele não pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Deus não quer impedir que as promessas se cumpram na nossa vida. E aí vem a pergunta: pastor, e por que então que eu não estou vendo promessas se cumprir na minha vida? Aí vem a terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? A única que pode impedir que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Quem é essa pessoa? Aponte para você. Só você pode impedir que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Jeremias 29:1 diz algo muito precioso. É algo que eu já guardei no meu coração. Todo mundo sabe que esse versículo eu também já tenho decorado, né? Sou eu que sei dos planos que tenho ao vosso respeito, planos de lhes prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, essa é a promessa de Deus para nós. Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixará ser encontrado por nós e Ele cumprirá as promessas que nos fez. Disso você pode ter certeza. Então, queridos, essa série que nós iniciamos hoje, ela é intitulada Do Sonho ao Destino. Porque muitos de nós receberam sonhos de Deus. Na verdade, todos nós recebemos sonhos de Deus, né? Talvez tenha sido uma profecia, talvez tenha sido algo que Deus colocou no teu coração. E às vezes a gente pensa que essas coisas que surgem no nosso coração não são sonho de Deus, é coisa da nossa cabeça. Mas eu quero te lembrar o que está escrito em Filipenses, que diz o seguinte: é Deus que realiza em vós tanto querer quanto realizar. Então é Ele que coloca nos nossos corações sonhos, e é Ele que nos ajuda a realizar os sonhos que Ele colocou no nosso coração. Só precisamos lembrar que esses sonhos são sonhos dEle, os sonhos são realizados por Ele, e o propósito do sonho é para Ele. O grande problema é quando nós achamos que os sonhos de Deus são por nós e para nós. Mas não são, os sonhos são dele, por ele e para ele. Só precisamos lembrar de uma coisa também. Ele diz que os sonhos dele são muito superiores aos nossos. Então ninguém precisa ter medo de abrir mão de sonhos para viver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus sempre são melhores do que os nossos. Sempre são melhores do que os nossos. Sabe, queridos, eu confesso para vocês, antes de subir aqui, eu até me atrapalhei um pouquinho, porque eu fui dar uma olhada. Vocês viram que agora eu estou postando direto no Instagram, né? Já viram? Pastor, o que está acontecendo com o pastor? Pois é, eu fui lá para São Paulo, voltei de lá com a sensação de pecador, porque não estava fazendo isso. Mas para que, pastor, que você tem que estar postando na internet desse jeito? Porque, queridos, a igreja está crescendo, vai ser cada vez mais difícil eu conseguir estar perto de todos. Então o Instagram vai me permitir estar um pouquinho mais perto de vocês, ter um canal para ouvir vocês. E eu fiquei tão feliz, que antes de subir aqui, eu dei uma olhadinha no direct do meu Instagram, e tem uma pessoa que fez parte da nossa caminhada lá no comecinho da igreja, lá no comecinho, né?
Quando eu cheguei na igreja, ele já estava lá. E aí ele mandou uma mensagem para mim, né? Porque como eu fiz uma postagem, ele viu essa postagem lá do outro lado do Atlântico, né? Ele viu essa postagem e ele entrou em contato comigo e disse: poxa, Fabiano, quando eu vi tua postagem, quando eu estou vendo aí o crescimento da igreja, eu entrei em crise, né? Eu entrei em crise, né? Porque, poxa, ele participou do comecinho, ele viu o pequeno começo, né? E ele pôde perceber como a igreja está ficando. Então, quando ele me mandou essa mensagem, eu lembrei, poxa, como é que foi lá no começo? Como é que foi o Fabiano quando chegou na igreja? E as promessas que Deus tinha na vida do Fabiano? Porque quando eu era criança, eu sentia o desejo de ser padre. Mas aí eu descobri que padre não casava. Desisti. Não, Deus, para não casar, estou fora. Mas os planos de Deus são frustrados? Não são. Ele cumpriu os planos dele na minha vida. Não era para ser padre. Na minha maturidade daquele tempo, eu achava que a única solução que haveria para que eu pudesse servir a Deus dessa maneira era sendo padre. Mas eu não sabia que eu podia ser pastor. E era isso que Deus queria para a minha vida. Era isso que Deus queria para mim. Então, Deus coloca sonhos nos nossos corações. Ele colocou sonhos no meu coração. A questão é, eu preciso compreender que esses sonhos foram colocados no meu coração não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Deus não me separou para ser pastor, para que eu fique me gabando de ser pastor. Ele colocou esse sonho no meu coração para que eu possa servi-lo tocando em muitas vidas com a palavra dele. Foi para isso. Então, queridos, Deus tem sonhos para a sua vida, mas entenda, os sonhos de Deus para a sua vida precisam servir a ele. Se os sonhos de Deus para a sua vida não estiverem servindo a ele no seu trabalho, né? Tem gente que pergunta: ai, pastor, então não posso sonhar em ficar rico? Pode sim. Vocês acham que o Elon Musk é rico daquele jeito por quê? Porque não é propósito de Deus? Claro que é propósito de Deus que ele seja rico. Deus tem o propósito de fazer um foguete voltar da lua para a terra. E aí ele disse: eu vou separar aquele cara ali, e eu vou dar muito dinheiro para esse cara, porque eu quero que ele dê um jeito de fazer um foguete voltar da lua para a terra. Aí eu te pergunto, o Elon Musk é mais importante do que eu ou você? É ou não é? Claro que não. Agora, Deus tinha para ele um sonho específico. Para nós, ele tem outro. Para mim, ele tem outro. O episódio de hoje, ele é intitulado O Teste do Orgulho. Porque, como eu disse para vocês, só nós podemos impedir que os sonhos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Só nós. O diabo não pode, Deus não quer. Mas nós precisamos perceber o que dentro de nós pode impedir que esses sonhos se cumpram. E um dos primeiros empecilhos para o cumprimento dos sonhos de Deus nas nossas vidas chama-se orgulho. E por isso quero compartilhar com você Gênesis 37, de 1 a 11. Tá bom? Olha o que diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai havia vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho
e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Querido José foi um dos filhos mais novos de Jacó. José também foi o cumprimento de uma promessa na vida de Jacó. Porque Jacó casou-se com a mãe de José, Raquel, né? Pelo menos era o desejo dele, mas Labão entregou Lia para casar com Jacó. Mas Jacó queria Raquel e não Lia. Há quem diga até que Jacó era analfabeto, né? Porque ele queria Raquel e não Lia, né? Brincadeira. Então, José já era o cumprimento de uma promessa. E Deus ainda fez uma promessa maior a essa promessa, a esse José. Me responde uma coisa: José demorou a chegar na vida de Jacó? Demorou? Demorou bastante. Raquel teve que ver Lia tendo vários filhos, inclusive as escravas de Lia e de Raquel tiveram vários filhos e Raquel não tinha filhos. Deus cumpriu a promessa que fez a Raquel? Cumpriu. E ainda deu outro filho, Benjamim. Sabe, queridos, às vezes Deus pode demorar um pouco mais a cumprir uma promessa. Mas quando Ele demora um pouco mais no cumprimento de uma promessa, é porque Ele está caprichando na promessa. Então não se amargure se porventura está demorando. Se estiver demorando, faça uma pergunta: eu estou impedindo o cumprimento da promessa de Deus? Se você responder que não estou impedindo, confie no Senhor. Na hora certa, Ele vai cumprir a promessa, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Mas José recebeu os sonhos de Deus? Recebeu. Só que em vez de ter uma atitude de humildade, José foi se gabar do sonho para os irmãos. E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que é ser humilde? No nosso caso, querido, ser humilde é ser parecido com Jesus. Isso é ser humilde. Não houve e nunca haverá homem na terra mais manso e mais humilde do que Jesus. Ser humilde não é ser coitadinho, ser humilde não é ser vítima, ser humilde não é ser o cocô da mosca que pousou no cocô do jumento que carregou Judas. Não é isso que é ser humilde. Ser humilde é ser parecido com Cristo. Cristo desceu da sua majestade nos céus para estar no meio de nós, e não só para estar no meio de nós, mas para servir-nos. Imagina só isso: o Deus, o Criador de todo o universo, por amor a nós, desceu da sua majestade, abriu mão da sua glória na eternidade e veio para a nossa história, entrou nessa história limitada. E o pior, se identificou com um povo pecaminoso, que éramos nós. E eu digo éramos porque não somos mais. Tá bom? Nós fomos lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus. Então nós éramos pecadores, mas agora nós somos santos. Você tem declarado isso sobre a sua vida? Eu sou santo. Você tem declarado? Declare isso todo dia, querido. Eu te garanto, você vai começar a vencer pecado na sua vida quando você se convencer de que é uma pessoa santa. Mas enquanto você estiver olhando no espelho, vendo um pecador, a única coisa que você vai conseguir produzir é pecado. Se convença de que Cristo mora dentro de você, de que você mora dentro de Cristo e que Ele te santificou, Ele te separou para uma boa obra. Amém? Então, quando olhar no espelho, diga: eu sou santo. Um santo só pode produzir obras santas.
Amém? Quero só destacar aqui uma presença ilustre que eu estou vendo ali atrás, seu Rodrigo. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Então, queridos, Jacó amava aquele filho, José. Mas esse amor de Jacó por José enciumava os seus irmãos. José, com muito pouca sensibilidade, olhando somente para si mesmo, não percebeu que talvez as atitudes de Jacó e os próprios sonhos que Deus deu a José poderiam ferir muito seus irmãos. E aí, por pura insensibilidade, ele compartilhava com os irmãos: olha, Deus me falou isso, Deus me deu esse sonho. Talvez você esteja escutando aqui a história de José e dos irmãos dele, já está separando bode de ovelha, né? Ai, os irmãos de José são maus, José é bonzinho. Bora imaginar o seguinte: imagina aí, todos vocês aqui, tá certo? Formam um grupo de amigos aqui na igreja, 10 amigos. E aí vocês vão, muito churrasco, muita comunhão, né? Uma viagem de vez em quando, e são muito amigos, se amam muito. E aí tem um determinado dia que um dos 10 chega para você e diz: olha, meu Deus, eu tive um sonho hoje. Tive um sonho, foi? Mas o que foi o sonho? Deus me falou que Ele ia me prosperar tanto, que 10% do que eu ganhasse, 10% do que eu ganhasse, ainda seria 10 vezes mais do que tudo que cada um de vocês ganhasse. Não responda, por favor, só reflita. Como é que você reagiria a essa notícia? Se porventura um amigo seu chegasse para você e dissesse: olha, Deus me falou que o meu dízimo vai ser superior ao somatório de tudo que vocês 9 ganharem. É muito dinheiro, não é não? Por favor, não responda, só reflita. Qual seria a sua atitude? Você diria: oh, que glória, aleluia, meu amigo, que bênção, você vai ser próspero dessa maneira. Oh, glória, Deus é bom, vou continuar orando por você para que esse sonho se realize na sua vida. Ou por outro lado, você diria, ou pensaria: muito engraçado. E por acaso ele é mais importante do que eu para Deus? Até onde eu saiba, o pastor Fabiano falou que Deus não tem filhos prediletos. Então, por que Deus faria isso por ele em detrimento de mim? Né? Por favor, não responda, só reflita, tá bom? Que atitude você teria diante dessa notícia? Você está no time daqueles que são humildes, que têm sua identidade firmada em Cristo, né? E que vão se alegrar com a vitória do amigo, apesar do amigo ficar muito distante de você. Ou você ficaria no time dos irmãos de José, que se enciumaram com o irmão, achando que o irmão estava se gabando, e todos sem entender o propósito de Deus. Porque, queridos, Deus não deu esse sonho para José porque ele amava mais José. Ele deu esse sonho para José porque ele precisava de um cara para jogar no fundo do poço, para depois jogar no fundo de um calabouço, para depois erguer a governador do Egito e salvar todo aquele povo que estava enciumado com ele. Foi para isso que Deus levantou José. Não tinha nada a ver com José. Vocês já perceberam que depois que a Bíblia conta a história de José, ele e os filhos dele se tornam ilustres desconhecidos na Bíblia? A gente escuta falar muito da tribo de Levi e da tribo de Judá. As outras se perderam. Se perderam. Inclusive a tribo de José, que nem nome tinha. Era o nome dos filhos de José, Efraim e Manassés. Deus só tinha propósito para José, para aquilo.
para que José fosse um canal para que Deus pudesse abençoar o seu povo. Então entenda o seguinte: a sua prosperidade é dada por Deus para que a tua prosperidade possa servir a Deus. A tua família te é dada para que a tua família possa servir a Deus. Os teus filhos só são confiados a você para que você possa conduzir essas crianças nos caminhos do Senhor e que essas crianças sejam uma bênção na terra. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Mas ainda assim é bom demais a gente estar no meio do sonho de Deus, né? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu confesso para os irmãos que eu tenho uma constância, né? Que eu tenho uma constância na minha oração, especialmente diante das alegrias que o Senhor tem nos proporcionado, a mim e minha esposa, né? Eu confesso para vocês que eu e minha esposa somos duas pessoas muito felizes. Nós não somos nem merecedores de tanta felicidade. A gente tem muito mais do que a gente merece, eu tenho certeza disso. Nós somos muito felizes. Mas eu confesso para vocês que a gente tem uma vigilância constante. Não transformar essa felicidade na nossa identidade. Isso é importante. Porque se você transformar a sua felicidade, o seu sucesso, a sua vitória na sua identidade, na hora que Deus te conduzir ao poço, porque José foi levado ao poço, talvez você vá duvidar da bondade de Deus. Deus não é bom conosco apenas quando nós estamos governando o Egito. Deus é bom conosco quando nós estamos também no fundo do poço. O caráter de Deus é bom. Então não importa que situação nós estejamos a passar, Deus é bom. Mas como eu disse para vocês, existe algo dentro de nós que pode impedir que as promessas de Deus se cumpram. E o primeiro obstáculo é o orgulho. Eu não sei se você sabe, mas o orgulho foi o que deu origem ao pecado de Satanás. Foi o orgulho que deu origem ao pecado de Adão. Então nós precisamos ter muito cuidado com o pecado do orgulho. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Sabe, querido, José falhou no primeiro teste. José se orgulhou dos sonhos de Deus para a vida dele. 1 Pedro 5,5 diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é mesmo ser humilde? Ser parecido com Jesus. Eu quero inclusive compartilhar, esse é um dos versículos que eu também guardei no meu coração, né? Guardei no meu coração esse versículo, né? Que é 1 Pedro capítulo 5, já no versículo 6, que é a continuação desse. Ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele os exaltará no devido tempo. É no nosso tempo que Ele nos exalta? Não, é no devido tempo. E quem é que define esse tempo? É Ele. Ele define esse tempo. E outra, nós também podemos definir esse tempo. Nós podemos abreviar ou atrasar esse tempo. Eu quero te lembrar que quando Deus tirou o povo dele do Egito para a terra prometida, aquela caminhada deveria durar quantos dias? 40 dias. E por que durou 40 anos? Foi porque Deus quis que durasse 40 anos? Te garanto que não. Ela durou 40 anos em razão da obstinação, do orgulho, né, da desobediência, da falta de quebrantamento daquele povo. Então Deus não podia permitir que aquele povo chegasse na terra prometida com aquelas perebas todas que eles estavam levando. Porque senão aquelas perebas iam amaldiçoar a terra. E Deus tirou aquele povo do Egito para abençoar aquela terra, não para amaldiçoar aquela terra.
É importante que você lembre que ele mandou os 12 espias, né? Quando os espias chegaram lá, voltaram e 10 deles disseram: aquela terra é feroz, aquela terra se abre e engole os seus filhos, naquela terra existem gigantes. Mas 2 deles, Josué e Caleb, tiveram outro relatório. Eles disseram: ei, espera aí, quem nos falou foi o Senhor. Realmente naquela terra tem gigantes, realmente aquela terra é difícil, mas se Deus é conosco, quem será contra nós? Então aquele povo não saiu do Egito para uma terra que já estava maravilhosa. Não, aquela terra não era maravilhosa. Era aquele povo que faria daquela terra maravilhosa. Era quando aquele povo pisasse naquela terra, ela manaria leite e mel, porque eles pisaram naquela terra, porque antes deles pisarem naquela terra era só mais uma terra. Mas Deus prometeu que por meio da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra. Então, queridos, o nosso propósito aqui na terra é abençoar essa terra e não querer que a terra nos abençoe. Nós é que temos que abençoar a terra, nós é que somos leite e mel nessa terra, nós é que somos o instrumento de Deus para santificar, para sanar, para curar essa terra. Nós é que somos instrumentos de Deus para isso. Então te digo, cuidado com a língua, porque com a língua nós abençoamos a terra ou amaldiçoamos a terra. A pior coisa que nós podemos fazer, queridos, diante das dificuldades, dos obstáculos para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, a pior coisa que nós podemos fazer é reclamar. Essa é a pior coisa que nós podemos fazer. Há momentos na nossa vida e para o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, que Ele nos permite passar por provações. Eu confesso que nem gosto muito da palavra teste. O título da mensagem aqui é o teste do orgulho. Eu não gosto muito dessa palavra, por quê? Não que a palavra esteja errada, mas é porque normalmente quando a gente recebe a palavra teste, a gente imagina prova de escola, né? E o professor faz aquelas provas com pegadinhas, e aí a gente associa Deus ao professor, mas Deus não é o professor. Deus não coloca provas diante de nós com pegadinhas, não. Ele não coloca uma prova diante de nós para nos reprovar. Ele nos coloca provas diante de nós para nos preparar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. As provas são para te preparar. Outro versículo que eu decorei, que de vez em quando eu compartilho com a igreja. Eu acho que quando você escuta esse versículo já deve lembrar de mim. Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz: tende motivo de grande alegria se passares por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, querido, se não te falta coisa alguma, se você já é maduro, se você já é íntegro, a terra que você pisar será uma bênção. Onde você estiver, a promessa te persegue. Você não correrá atrás de promessa, é promessa que correrá atrás de você, porque você é que é a bênção da terra, e não a terra a tua bênção. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu pensei que ninguém queria receber promessa aqui, mas querem. Então, remova a raiz do orgulho. Remova a raiz do orgulho. E talvez você se pergunte: pastor, como é que eu faço isso? Bora para a prática? Bora para o dia a dia? Semana passada eu estava dando uma olhada num vídeo, e eu achei muito interessante, compartilhei. Acho que não foi esse vídeo que eu mostrei para a Tajla, não, foi outro. Mas esse vídeo eu dei uma olhadinha e, poxa, rapaz, sabe que esse vídeo aqui tem razão, né? Tava um casal, né, casado, e eles estavam lá no quintal da casa, e aí o marido dizia: você quer saber por que é que eu não faço nada em casa? Você quer mesmo saber? A mulher: claro que eu quero saber, por que é que você não faz as coisas em casa? Por que é que você não faz as coisas em casa? Aí ele vai lá na máquina de lavar, pega uma roupa,
e vai botar no varal. Quando ele vai botar no varal, ela diz: está errado. Aí ele vai, vira a roupa de cabeça para baixo, e ela diz: está errado. Aí ele vai, vira de lado e coloca. Aí ela diz: está errado. Aí ele diz: está vendo por que eu não faço nada em casa? Porque tudo que eu faço está errado. Tudo que eu faço está errado. Então eu prefiro não fazer. Sempre está errado, depois você vai ter que vir aqui refazer. Né? Aí vem a alternativa. A mulher podia fazer duas coisas. Ou ela podia chegar para o marido e dizer: ô amor, você tem razão. Eu estou reclamando muito de você, mas eu nunca te ensinei como me ajudar. Me perdoa. O erro é meu. Me perdoa, me perdoa. Ó, amor, é assim, ó. Você pega. Minha esposa faz isso. O tio estava ajudando ela a botar a roupa no varal e disse: amor, a calça você bota assim, porque isso e tal, tal. Para mim, bastava botar a calça pendurada lá no varal, botar aquele negócio lá e estava feito. Mas não é, né? Tem os porquês. Ela foi me explicar o porquê. Ó, é bom você fazer assim, porque. Aí eu, e agora tá, é assim. Aí, próxima vez que eu for ajudar minha esposa a colocar a roupa no varal, eu tenho certeza que eu não vou lembrar. Aí o que é que ela vai ter que fazer? Ô amor, não é assim. Você lembra que eu tinha lhe falado que é assim, porque isso, porque isso? Ai, tá certo. Aí na terceira vez que ela me corrigir, eu vou lembrar. Porque agora eu boto até o lixo para fora de casa. De vez em quando eu esqueço, mas ela não reclama mais, ela só diz: amor, o lixo já passou. Poxa vida, isso era responsabilidade minha, foi mal. Né? Ou então, a esposa pode ter a outra atitude, de ficar reclamando, e quanto mais ela reclama, mais o cara, ou melhor, menos o cara faz. Menos ele faz. Só que aí tem dois problemas. Duas pessoas vão ter que aprender a lidar com a raiz do orgulho. A primeira pessoa é o marido. Me respondem aí, varões: é bom ser corrigido pela esposa? É bom? É delicioso? Oh, amor, como é bom ser corrigido por você. É assim? Não é, né? Mas aí na hora que a gente sente aquele demônio subindo dos pés da gente, indo por coração, crescendo e querendo sair pela boca, a gente diz: epa, para trás de mim, Satanás, pode descer tudinho de volta. Desça tudo de volta agora. E aí você tem uma atitude contrária àquela que Satanás quer que você tenha, né? Então você está com vontade de dizer: também não faço mais nada em casa não, também não conte mais comigo. Não faz isso não. Você diz: ô amor, eu te amo tanto, me ensina então a colocar essa roupa no varal. E engole. Engole. No começo vai ser esquisito, mas engole. E eu te garanto, o Espírito Santo vai te ajudar a ter uma atitude melhor da próxima vez. Da mesma forma, a esposa, se porventura o marido tiver uma atitude que não é tão legal, talvez o marido: também não ajuda mais não, a mulher vai, quer começar a brigar, tal. Não. O mesmo demônio vem subindo dos pés para o joelho, sobe, vem aqui no coração, cria o volume, quer sair pela boca, né, e dizer umas coisas com o marido. Ela vai, engole e diz: volta tudinho até o dedão do pé, pode voltar que tu está debaixo do meu pé, tu está debaixo dos meus pés. Porque é bonito, né, crente chegar: Satanás está debaixo dos meus pés. Mas na hora que Satanás quer fazer ciranda dentro da vida do cristão, não sabe botar debaixo dos pés. É assim que a gente bota debaixo dos pés, querido. É fazendo o orgulho voltar todinho e ficar lá embaixo dos seus pés. Aí a esposa: ô amor, me perdoa. Eu é que não estou te ensinando, mas olha, eu vou repetir 3 vezes, eu vou repetir 10 vezes, eu vou repetir 20 vezes se for necessário, mas eu sei que um dia a promessa de Deus se cumprirá na sua vida e você vai aprender a estender uma roupa. Oh, glória! Aleluia! Aí os irmãos até deram glória a Deus, ó. É porque as coisas estão acontecendo. Sabe, queridos, é assim que a gente lida com Satanás. Essa mesma palavra que eu acabei de compartilhar com vocês, ó, vamos para o comecinho dela. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, tá bom? Acabamos de ler o 5, vamos para o 6, né? Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele os exaltará no tempo devido. É fácil esperar o cumprimento da promessa? Não é. A gente fica ansioso, não fica? Ai meu Deus, quando será? Ai meu Deus, passou-se o primeiro ano, passou-se o segundo ano, passou-se 10 anos, Senhor, quando é que vai ser? A gente fica meio ansioso, né? Aí olha o versículo seguinte: lancem suas ansiedades sobre Ele, e Ele cuidará
de vocês. Olha que bênção, a gente vai ter paz no meio da espera. Só que aí vem o terceiro versículo, né? O versículo 8, que diz: o diabo, o inimigo de vocês, ronda como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Então nós temos 3 versículos. Primeiro, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor. Não ande ansioso, pelo contrário, lance suas ansiedades sobre ele. E terceiro, vigie. Satanás, o inimigo de vocês, está só esperando uma oportunidade de usar a vida de vocês para amaldiçoar a terra, para amaldiçoar a sua família. Queridos, cuidado com a boca. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: cuidado com a boca. É muito bonito a gente dizer Satanás é um derrotado e deixar ele vencer na vida da gente. Não faz sentido. Satanás é um derrotado? Ele vai vencer na sua família? Não. Ele vai vencer nas suas finanças? Não. Ele vai vencer no seu regime, porque ontem teve um bocado de homem que se comprometeu a não comer mais açúcar, foi ou não foi? Cadê os homens aí? Rapaz, os caras estão meio desanimados. Os homens prometeram também, viu, mulheres? Ontem eles fizeram um pacto com Deus. De que eles iam chegar em casa, botar a mão em cima do celular e dizer: sai agora, todo demônio de Instagram, sai agora. Todo demônio de Reels, sai agora no nome de Jesus. YouTube, sai agora no nome de Jesus. Foi ou não foi? Vocês se comprometeram ou não se comprometeram? Vocês viram eles orar desse jeito em casa? Se não viram, pode chegar em casa e corrigir, porque agora eles aprenderam a como colocar o orgulho debaixo dos pés dele. Tá bom? Chegar em casa, você pode corrigir seu marido. Amor, aquele negócio lá que o pastor falou é verdade? Aí ele vai: é verdade. Tu já expulsou o demônio do YouTube? Ainda não. E tu vai expulsar? Aí ele vai dizer: agora, no nome de Jesus. E o orgulhozão querendo gritar, e ele vai dizer: para baixo dos meus pés. Vão ou não vão? Vão ou não vão? Vão fazer isso. Vão fazer isso. Amém. Viu, amor? Você pode me cobrar. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Gênesis 37, de 12 a 24. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou-o vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe amarraram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Sabe, queridos, para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para as nossas vidas, talvez nós precisemos passar pelo teste do poço. Repito, Deus é bom. Deus não quer te lançar no poço. Quem te lança no poço é o inimigo.
Deus não te lança no poço. Ele pode até usar o poço em benefício de você. Porque a palavra também diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que antes disso você tem que lembrar: Deus é bom, Deus nunca vai me causar nenhum mal. Repito, nenhum mal. O que nos causa mal é o pecado que habita em nós, né? Ou melhor, que habitava em nós, porque hoje quem habita em nós quem é que habita em nós? O Espírito Santo. O pecado é passado, né? O pecado é passado. Então o pecado pode lançar alguém no poço, né? O orgulho pode lançar alguém no poço. E para que então, como é que Deus usa o poço para cumprir as promessas que tem na nossa vida? Me responda uma coisa, ou melhor, não me responda não, só reflita. Não responda não, só reflita. Está chegando aí o mês de janeiro, está chegando Natal, né? Muita comilança, né? Férias, muita viagem no mês de janeiro. Aí eu te pergunto, durante esse período, a gente aumenta ou diminui o tempo de oração? A gente aumenta ou diminui o tempo de leitura da Bíblia? Não responda, só reflita. Eu e minha esposa fomos passar uns dias lá em São Paulo, numa conferência. Quando a gente voltou, dá uma preguiça de voltar para a academia. Sabe? Passei uma semana sem ir, não custa nada, só mais um dia, né? Não vai fazer diferença. Faz diferença? Faz. Quanto mais tempo a gente passa sem fazer alguma coisa que abençoa a nossa vida, mais distante nós estamos do cumprimento da promessa. Então, queridos, tem algo que a gente não pode abrir mão: a presença de Deus nas nossas vidas. Não importa se a gente está de férias, não importa se a gente está passando por alguma dificuldade, não importa. O fato é, quando a gente está vivendo dificuldades, quando a gente está vivendo desespero, a gente lembra que tem um Deus, não lembra? Tem Deus. Eu posso orar para Ele. Senhor, te peço, me tira do fundo do poço. Pai, me tira do fundo do poço. Aí Ele vai, tira do fundo do poço, e o que é que acontece? A gente continua orando, não é mesmo? Não é não? Pois é. Infelizmente, acaba não acontecendo. Deus tira a gente do fundo do poço e a gente esquece quem foi que tirou do fundo do poço. E é por isso que às vezes Ele permite que a gente vá para o fundo do poço, porque o compromisso de Deus é com a promessa dEle. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nem que Ele tenha que te colocar no poço para cumprir a promessa que Ele te fez. Nem que Ele tenha que te colocar no fundo de um poço para cumprir a promessa que Ele te fez. Mas Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. Agora, o que é que a gente faz no fundo do poço? O que é que a gente faz no fundo do poço? A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar no Salmo de número 139, especialmente no versículo 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Então, queridos, esse versículo, Salmo 139, 23, ele é fundamental para as nossas vidas, porque eu repito, Deus não quer impedir o cumprimento das promessas. Satanás não pode impedir os cumprimentos da promessa, mas nós podemos impedir o cumprimento da promessa. Então, qual é a melhor forma de você contribuir, colaborar com Deus, para que Ele cumpra as promessas? Porque eu quero te lembrar, é Ele que realiza em nós, tanto o querer quanto o realizar. É só o querer? Não, é o querer e o realizar. E por que então que o realizar não está acontecendo na minha vida? Provavelmente porque eu não estou orando no Salmo 139, 23. Dentro de nós pode haver empecilhos, como por exemplo, o orgulho. Dentro de nós pode haver impedimentos, como por exemplo, o orgulho. E aí a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, sonda e vê se há em mim
algo que te desagrade, algo que esteja impedindo os cumprimentos das tuas promessas na minha vida, a gente sonda o Senhor, a gente pergunta ao Senhor, e o Espírito Santo, a gente lembra disso, né? O que é que o Espírito Santo faz dentro de nós? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quem é que nos convence do pecado? É o Espírito Santo que habita dentro de nós, amém? Não é isso? Então o Espírito Santo vai, nos convence do pecado, para quê? Para nos acusar do pecado, é para isso? Não, é para que a gente possa dizer, ó, tá aí, era essa raiz que estava impedindo o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Aí a gente vai lá e arranca essa raiz com tudo, a raiz do orgulho. E na medida do que a gente tira a raiz do orgulho, a gente cria espaço para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Quem quer ver promessas cumpridas aqui na sua vida? Aleluia. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar em casa, querido, é orar. Senhor, o que é que há em mim que está impedindo o cumprimento das promessas na minha vida? Tem gente que pensa, não, eu acho que a promessa de Deus não está se cumprindo na minha vida porque a pessoa com quem eu casei está impedindo. É por isso? A palavra diz que a pessoa com quem você casou impede que as promessas se cumpram na sua vida? De jeito nenhum. Pelo contrário, provavelmente essa pessoa é quem vai te ajudar no cumprimento dessas promessas. Mas pastor, você não sabe quem é minha mulher. Pastor, você não sabe quem é meu esposo. E não preciso saber. A palavra me diz que ele não é impedimento para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Mas o seu orgulho sim. O seu orgulho é. Se você colocar os joelhos no chão, se você orar a Deus, se você clamar a Deus, Ele vai te tirar do fundo do poço. Eu te garanto isso. Nem que seja como José, que foi vendido para os ismaelitas, que depois o venderam para Potifar, que depois o lançou no fundo de um calabouço. Mas finalmente alguém lembrou de José, alguém foi usado por Deus e elevou José ao trono do rei do Egito. E o rei do Egito transformou José no governador do Egito para abençoar não só o povo dele, mas toda aquela terra. O propósito dos cumprimentos da promessa de Deus na vida de José foi abençoar a terra. Amém? Olha só o que diz aqui em Jonas 2:2. Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Ministério de louvor já pode subir. Sabe, queridos, Jonas, eu quero te lembrar quem ele foi. Deus deu uma palavra para Jonas? Deu. Jonas, vá até Nínive e diga àquele povo que se arrependa. Deixe claro o pecado que eles estão cometendo e diga para eles que eles têm que se arrepender. Porque eu estou querendo salvar aquele povo. Eu estou querendo abençoar aquele povo. Jonas foi? Jonas foi? Não. E por que ele não foi? Porque ele pensou, eu vou pregar para aquele povo. Eu sei que aquele povo não vai se arrepender. Depois vão dizer que eu sou falso profeta. Não, eu não vou para aquele povo não, que aquele povo é feroz. Aquele povo vai querer me matar. Não vou não. O que é isso, queridos? Orgulho. O orgulho nos impede de obedecer a Deus. O orgulho nos coloca no centro de tudo. Mas nós não somos o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Nós vivemos para Ele, não Ele para nós. E eu te garanto que se você colocar Jesus no centro, você vai viver dias felizes. Quem aqui quer viver dias felizes? É só colocar Jesus no centro da tua vida. É só isso. Quero te convidar agora a ficar de pé.